Aleluia, louvado seja o Eterno por mais uma live, por mais esta noite abençoada, por mais este dia maravilhoso. Boa noite, irmãos, você que vai entrar e nos assistir nesta live de hoje, você que vai assistir daqui a pouco e você que vai assistir depois. Que esta mensagem que for ministrada aqui, ela tenha um efeito sobre a tua vida. Que ela, em nome de Jesus, venha mudar alguma coisa em sua vida. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Está começando mais uma live em casa. Aleluia, louvado seja o Criador por esta noite tão abençoada. Está conosco nos assistindo o nosso irmão Paulo Ribeira. Paulo Ribeira, paz seja convosco, meu irmão. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida fortemente. Seja bem-vindo, Paulo. Permaneça conosco aí nos assistindo. Deus tem uma mensagem para a tua vida, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que vão assistir esta live com essa ministração onde o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês. Amém? Seja bem-vindo, guerreiro. Tamo junto, viu? Em breve apareço por aí. Está conosco também nos assistindo a nossa irmã Vanessa Jesus, minha prima. Paz seja convosco, prima, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus, protegendo você, seu esposo Paulo, sua filha Tainá, o seu lar, guardando, livrando vocês do mal e continue abençoando e dando vitória a cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a multidão que não conhecia Jesus e o discípulo que conhecia o Mestre. Deus vai falar poderosamente com a sua vida, é uma mensagem muito forte e a gente aprende com estas mensagens, né? Sempre, todos os dias nós aprendemos um pouco mais com a palavra de Deus e aquilo que Deus nos ensina. Louvado seja o Eterno. Hoje é quarta-feira. E as lives que eu estou fazendo agora é a partir de segunda, quarta, sexta e domingo. Então durante a semana eu estou fazendo live agora 3 dias da semana. Estou descansando 2 para eu estudar e então eu volto aqui porque esse intervalo, nesse tempo que eu fico terça e quinta sem fazer live, esses 2 dias eu estudo a palavra de Deus e aí no dia seguinte, que é o dia da live, eu venho aqui, né, com a palavra de Deus para ministrar esta palavra para a vida de vocês. Então, entre segunda, quarta e sexta eu estou aqui e um dia do final de semana, que é o domingo, então terça, quinta e sábado eu estou estudando para que eu possa então voltar aqui e ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Deus seja louvado. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 15, e o verso de número 13 a seguir. Mateus capítulo de número 15 e o verso de número 13. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Criador. Aleluia. Nós iremos dar início, na verdade, aqui à meditação desta leitura e logo em seguida nós iremos aqui fazer menção da ministração da palavra, amém?
Então, Mateus capítulo 15, versículo de número 13. Ouça, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 15, versículo de número 13, está escrito assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, os discípulos, uns estão dizendo que o Senhor é João o Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Criador, o nosso grande Deus poderoso. Louvado seja a sua majestade e a sua grandeza. Esta mensagem, ela é uma mensagem muito forte, porque nós conseguimos encontrar aqui a seguinte narrativa da pergunta do mestre para os discípulos. Está conosco nos assistindo também o nosso irmão Ailton Oliveira. Ailton Oliveira, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Que a paz de Jesus esteja contigo, sobre a tua casa, sobre a tua família, te protegendo, te guardando e te livrando do mal, abençoando a tua família e te concedendo a vitória em nome de Jesus. Seja bem-vindo, fique conosco e assista aqui esta live. Deus vai falar com a tua vida em nome de Jesus. Retomando aqui, irmãos, esta mensagem ela é forte porque Jesus, o Mestre, ele faz perguntas para os discípulos sobre ele. E o que é muito interessante, é curioso, é que quando Jesus ele faz a pergunta para os discípulos que está com ele ali, aleluia, nas partes de Cesareia de Filipe, Jesus decide interrogar os discípulos. Jesus, olhando para os discípulos que estão todos reunidos com o Mestre, ele faz uma pergunta aos discípulos e diz assim para eles: quem a multidão dizeis ser o Filho do Homem? E também diz assim: quem a multidão dizeis que eu sou? Lucas capítulo 9, versículo de número 18. Porque os três primeiros evangelhos que o antecedem a Cristo, eles tratam de falar sobre esse mesmo assunto, porém, cada um desses três evangelhos, eles dão detalhes diferentes a respeito deste mesmo assunto, que dá para nós ter uma base e um entendimento melhor a respeito do que Jesus fala. Aqui, quando Jesus interroga, nesta narrativa, desta leitura, não profere a palavra multidão, mas Lucas capítulo 9, versículo 18, está escrito: quem a multidão diz que eu sou? Então nós sabemos que Jesus está perguntando para os discípulos sobre o que a multidão pensa ao seu respeito. E quem eles, Jesus está perguntando para eles: vocês que andam comigo, o que esta multidão fala o que eu sou?
Aí os discípulos respondem, porque a multidão é o povo que anda e segue Jesus. Então Jesus, olhando para os discípulos, diz assim, olha, esta multidão que está andando com a gente, está nos seguindo, está me seguindo, o que essa multidão tem falado sobre mim? Quem eu sou para esta multidão? Então os discípulos responderam, mestre, para eles, uma parte desta multidão está dizendo que o Senhor é João Batista. E a outra parte desta mesma multidão está dizendo que o Senhor é Elias. Outra parte desta multidão está dizendo que o Senhor é Jeremias. E a última parte desta multidão está dizendo que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então, quando Jesus ouve os discípulos falar o que ele perguntou sobre o que a multidão pensava, o que ele era, Jesus ouviu que a multidão está confusa. A multidão não sabe quem é Jesus. É comum. Existem pessoas que servem a Deus e não conhecem a Cristo. Existem pessoas que vão para a casa de Deus, mas não conhecem o Mestre. O que Jesus ouviu era que aquela multidão que estava seguindo ele, nenhuma daquela parte da multidão sabia de fato quem era Jesus. Porque cada parte da multidão falava uma coisa, ou seja, nenhum deles falava de maneira igual sobre o que eles acreditavam ser Jesus. Como Jesus percebeu que a resposta que os discípulos deram a ele sobre o que ele perguntou da multidão, sendo o que a multidão pensava, o que ele era, ali Jesus descobriu que a multidão não sabia quem era Jesus. Então Jesus já descobriu que a multidão estava confusa. O que ela fez? Jesus olhou para os mesmos discípulos que fez a pergunta sobre o que a multidão pensava ao seu respeito. Então Jesus disse, olha, já que a multidão não me conhece, não sabe quem sou eu, estão confusos ao meu respeito, eu vou perguntar, mas e vós? O que dizeis que eu sou? Porque vocês andam comigo, vocês caminham comigo, vocês comem comigo e está comigo em todos os lugares por onde eu ando. Já que vocês me disseram que a multidão não sabe quem eu sou, então eu te pergunto, e vocês que caminham comigo, milha e milha, debaixo do sol, para cima e para baixo, sempre, de manhã, à tarde e à noite, vocês que estão comigo o tempo todo, quem de vós dizeis que eu sou? Está conosco nos assistindo a nossa irmã Fernanda Campos, da Rosa de Saron. Seja bem-vinda, irmã Fernanda Campos. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Seja bem-vinda nesta live. Retomando o raciocínio. Jesus disse, olha, eu já sei que eles não me conhecem. Eu sei que eles não sabem quem eu sou. Mas e vós, que estão andando comigo todos os dias? E vós, o que dizeis que eu sou? Logo em seguida, todos eles ouviram que Jesus falou. Está conosco também nos assistindo a nossa irmã Tamires. Seja bem-vinda, paz seja convosco. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, parentela, teu filho, teu ministério, em nome de Jesus. Seja bem-vinda nesta live. Então, vamos aqui voltar para o raciocínio daquilo que estamos falando. O que é muito interessante você saber é que existem pessoas
que estão todos os dias na igreja, mas elas não conhecem Jesus. Elas vão de segunda a segunda para a casa de Deus, mas elas não conhecem a Cristo, nunca tiveram um encontro com Ele, não conhecem o mundo espiritual. Existem pessoas que estão servindo a Deus há muito tempo e não conhecem nada a respeito do seu Salvador. Quando se fala dele, se tem pouco entendimento a respeito do Mestre. O que Jesus estava ensinando para os discípulos naquele momento era: vocês ouviram o que vocês acabaram de me responder? Eu perguntei a vocês o que a multidão diz ao meu respeito, o que eu sou. Vocês disseram que a multidão disse que eu sou João Batista. Vocês também disseram, meus alunos, que a multidão disseram que eu sou Elias. Vocês disseram, meus discípulos, que a multidão disse que eu sou Jeremias. E vocês também disseram, por fim, que eles acham que eu sou um dos profetas antigos que ressuscitou. Então vocês descobriram que eles não conhecem nada sobre mim, eles não sabem nada, absolutamente nada sobre a minha pessoa. Mas a pergunta que eu faço, esta é a segunda pergunta. A primeira pergunta eu fiz para vocês sobre a multidão. Eles estão andando com a gente, caminhando com a gente, mas não sabe quem sou eu. É assim. Tem muita gente que caminha servindo a Deus, mas não conhece o dono do caminho, não conhece a verdade, não conhece a vida. Existe muita gente que está andando, servindo a Deus, dia e noite, mas não sabe dizer nada a respeito de Jesus. O que Jesus logo em seguida disse para os discípulos foi o seguinte: já que vocês me responderam isso, agora a segunda pergunta é para vocês. E vós, o que dizeis o que eu sou? Todos atônitos olharam para Jesus e ouviram a sua pergunta. Eita, agora é com a gente. E eu fico pensando e conjecturando aqui, comigo, naquele momento que eles ouvem esta pergunta, o que eles falam, o que eles pensam a respeito disso. Eu fico pensando comigo, um olha para o outro e fica pensando, responde você. E o outro diz, responde você. Só que você começa a entender que fica um querendo jogar para o outro a responsabilidade de responder a pergunta que o mestre faz para os alunos. Um fica jogando para o outro, responde, e o outro responde. Aí um deles, um dos alunos, foi revelado a ele quem era Jesus. Como nenhum deles, entre os 12, 11 não sabia quem era o mestre, um deles, o Criador, revelou quem era o mestre. Está conosco, nos assistindo também, a nossa irmã Bianca Lopes. Passe já convosco, Bianca. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Como entre os 12, 11 não responde nada, um foi revelado a ele quem era Jesus. E quem revelou isso para ele? Quem é este discípulo? O nome dele é Pedro. Foi revelado para ele quem era Jesus, e quem revelou o Pai de Jesus, o Criador, o Eterno. Ele revelou ao aluno de seu filho quem era o seu filho para o pai dele. E então Pedro, tomando a posição, naquele momento ele enche o seu pulmão de ar, abre aquela sua boca e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro, ele responde para o Mestre Jesus
que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus descobre que Pedro falou exatamente o que Jesus é, sem o mestre ter falado para o seu aluno. E como Jesus descobriu que Pedro, quando falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não sendo ele que falou sobre isso, ele descobriu quem foi que revelou isto para ele. Porque Jesus fala que isso foi revelado. Não foi Jesus que falou para Pedro, Pedro, eu sou Cristo. Não. Pedro falou porque o Criador revelou a ele. Existem situações que vai acontecer com você, comigo, que você vai entender aquela situação através de uma revelação divina. Quando a revelação divina, ela chegar para a tua vida, chegar para a minha vida, então nós vamos ter o entendimento acerca daquela situação. Porque existem coisas que nós só conseguimos entender pela revelação divina. Foi o que Pedro falou, porque ele não sabia também quem era Jesus. Quando ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, logo em seguida, Jesus, o mestre, diz assim, ó, Pedro Barjonas, aleluia, não foi a carne quem te revelou, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que estás no céu, ele que te revelou quem eu sou. Se foi o meu Pai quem revelou isto a você, então eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Como Pedro teve a revelação divina do Pai de Jesus, o Criador, quem era o seu filho, como um dos 12 alunos foi revelado a ele pelo o Criador, quem era Jesus, quando ele profere dizendo que ele é o Cristo, Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, tu és a pedra. Quando Jesus também revela quem ele é, logo em seguida, Jesus estabelece o seu ministério junto com o seu discípulo que foi revelado pelo Pai de Jesus quem era o Mestre. Naquele momento que é revelado para Pedro, Pedro então descobre a importância que Jesus tem para a humanidade. Naquele momento, Pedro consegue entender o peso da responsabilidade que é servir Jesus, que é caminhar com Jesus. Quando foi revelado para ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, naquele momento ele sentiu o peso que a humanidade estava recebendo naquele momento. Estava recebendo sobre a terra um presente divino para salvar a humanidade. Está conosco nos assistindo Tiago Azevedo. Paz seja convosco, Tiago. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, te protegendo e te guardando em nome de Jesus. Quando ele entende aquela situação, logo Pedro percebe o tamanho da responsabilidade que ele tem em ser um discípulo de Jesus, porque a ele foi revelado que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, se havia qualquer dúvida sobre a vida de Pedro, naquele momento as dúvidas tinham acabado. Pedro já não tinha mais dúvida alguma. Pedro já tinha a certeza e a convicção que ele era o Messias da humanidade, quem iria redimir a humanidade do pecado e devolver a criação de volta para o Criador.
Quando isso acontece, Jesus dá algo a Pedro muito precioso. Jesus descobre que se foi o Pai que revelou para ele acerca do seu filho, o que Jesus dá a Pedro? Jesus dá a Pedro uma chave. Pedro, já que meu Pai revelou a você que eu sou filho dele, então eu posso confiar em você, então eu posso acreditar em você. Agora você se transformou uma pessoa íntima, você agora passou a ser íntimo de mim, sabe por quê? Se meu Pai revelou, então eu vou te dar uma chave. Abre tua mão, Pedro, está aqui uma chave. Que chave é essa, mestre? Esta chave, Pedro, é uma chave que ela liga o reino dos céus com a terra. Como assim, mestre? Sendo assim, Pedro, a partir de hoje, esta chave, ela tem o poder de ligar qualquer coisa que você falar. Será ligado na terra e será ligado no céu. E que o caminho inverso, que tudo aquilo que você desligar na terra, também será desligado no céu. Então, tome cuidado com esta chave, porque a partir de hoje, esta chave foi entregue a você. Aleluia! Por que foi entregue a Pedro? Porque o Criador revelou para Pedro, então a chave tinha que ser entregue a ele. Aleluia! É por isso que eu digo a você uma coisa. Quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a servir a Deus, você precisa conhecer o Mestre. Porque conhecendo o Mestre, ele vai te ensinar a você caminhar com ele. Foi o que naquele momento Jesus fez com Pedro. Jesus, olhando para os discípulos, fez a pergunta para os discípulos responderam que a multidão pensava algo a respeito de Jesus, não sabendo quem era Jesus. Aí Jesus muda a pergunta e diz: e vós? É o que Jesus está perguntando. E você? O que você diz ao meu respeito? Você tem falado de mim? Porque eu sou mestre. Você tem falado de mim? Você tem reverenciado o que eu fiz por você? Você tem reconhecido quem eu sou na sua vida? Então agora que você sabe, que te foi revelado quem eu sou para você, valorize o que você tem de tão valor e de tão precioso sobre tua vida. Porque existem pessoas que agora querem e não têm, e você tem. Já que você tem, lembre-se que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E que tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Por quê? Porque essa chave, ela abre um portal entre o céu e a terra. Então você precisa saber o que você vai ligar na terra, para quando ligar no céu, quando chegar para a tua vida, você não murmurar, você não rejeitar o presente que Deus te deu. Porque existem pessoas que Deus dá a ela presentes, e estas pessoas pegam este presente e não valoriza, rejeita, joga fora, menospreza, faz pouco caso do presente que Deus deu. Aí perde o presente, aí chora, sofre, padece. E sabe o que acontece? Aí vai entender que isso é consequência do seu erro, que isso é consequência da sua desobediência. Quando
eu e você não valorizamos o que Deus nos dá, nós perdemos. Depois o que nos resta é lágrimas. Depois o que nos resta é tristeza. Porque o caminho que você buscou para si é um caminho inverso daquilo que foi ligado na terra e que ligou no céu. Quando você pede em oração algo para Deus e Ele te dá, você tem que entender que você ligou. Saiba como pedir para Deus o que você precisa. Tome cuidado como você fala com o Criador. E tenha respeito na hora de falar com o Criador sobre o seu diálogo de conversa com Ele. Ele é divino. Fale com Ele com reverência, com respeito, com santidade. Ele é um ser divino. Ele não é uma pessoa como eu e você, que nós podemos falar e ter uma conversa rapidamente, da maneira como você acha melhor. Não. Com o Criador, a conversa com Ele, a criatura é diferente. A criatura tem que mostrar reverência e o Criador, olhando e observando como você reverencia Ele, então Ele passa a te ouvir. Lembre-se, somos servos, prestamos contas ao nosso Deus. Vou finalizar. Preste atenção na mensagem que foi ministrada. Existem muitas pessoas que estão caminhando, mas não conhecem o Mestre. Um fala que o Mestre é uma coisa, outro fala que o Mestre é outra coisa, e no fim, um ou outro vai saber quem ele é de verdade. Sabe por quê? Para você saber quem é o Mestre, precisa que o Criador te revele. Quando Ele te revelar quem é o Mestre, aí você vai entender o tamanho da responsabilidade que você tem em servi-lo. Porque logo em seguida, Ele também diz algo assim, para me finalizar. Quando Ele diz que a chave foi entregue nas mãos de Pedro e que tudo que ele ligasse na terra agora seria ligado no céu e que tudo que fosse desligado seria também desligado lá no céu, nós entendemos o seguinte, que as coisas acontecem quando nós passamos a acreditar naquilo. Se você ora e não acredita no que você fala, não adianta você ficar orando se você não crê. A oração não é algo que você faz para pedir coisas. É uma conversa que você tem que ter com o seu Criador para Ele entender que você precisa ouvi-lo e que Ele precisa também te ouvir, para te ajudar nesta caminhada, para te dar instruções e orientações para aquilo que você deve fazer. Quando Jesus termina de falar com Pedro, logo em seguida, Pedro entende algo muito interessante, que o que foi revelado para ele, a multidão que estava seguindo não sabia quem era o Mestre. Então, eu termino dizendo, já que você sabe quem é o Mestre, dê valor. Porque se o Criador te revelou quem Ele é, seja você uma pessoa completamente agradecida. Porque isso não é mostrado para todos. Observa, entre os 12, um só foi quem recebeu a revelação de quem era o Mestre. Amém? Fique com esta mensagem. Lembre-se, nem sempre o povo que você anda e com quem você está andando conhece o Mestre como você conhece. Talvez eles ainda não conheceram, mas você conheceu. Se você conheceu, cabe a você valorizar o que você recebeu em sua vida. Amém? É isso. Receba esta mensagem
porque ela vai fazer uma diferença em sua vida. Está conosco nos assistindo a nossa irmã, a pastora Edmara. Pastora Edmara, paz seja convosco. Pastora Edmara, da Igreja Rosa de Saron. Deus continue te abençoando, pastora Edmara. Deus em Cristo continue fortalecendo tua vida, teu ministério. Lembre-se de uma coisa, irmãos, para me finalizar esta mensagem aqui. Quais são os 2 pontos importantes desta mensagem? O primeiro, existe uma multidão de pessoas que servem a Deus e que vão para lá e para cá, estão nas vigílias, quando tem vigília, está nos cultos, participa, está indo todos os dias, todos os cultos, não perde um culto. Mas não é todos que sabem quem é o Mestre. Se ele teve um encontro com a tua vida e ele mostrou para você quem ele é, se alegre, porque você é uma convidada do céu, você é um convidado do céu, a saber que você foi agraciado e agraciada por uma revelação divina sobre quem é o Filho de Deus. E lembre-se do segundo ponto importante. Esse segundo ponto ele é muito importante também. Não perca seu tempo com quem não quer nada com você. Não perca o seu tempo com quem te despreza, com quem não te aceita. Lembre-se o que Jesus nos ensinou. Se você não é aceito, sacode a poeira que está debaixo dos teus pés e saia. Sabe por quê? Com coronavírus ou não, eu aprendi uma coisa, que existem pessoas que é melhor você manter delas, sabe o quê? Distância. Porque perto elas te fazem mal. Então mantenha-se como você está, porque de longe você se entende melhor com essa pessoa do que quando ela está perto de você. Então mantenha-se e entenda o mistério de Deus para a tua vida. Fique com Cristo, permaneça com Ele, em nome de Jesus, que o nosso Mestre continue te conduzindo ao caminho da salvação. Uma boa noite e até a próxima live, assim se Deus nos permitir. Boa noite.